Olá, pessoal, boa tarde. Oi, Carol, vi que você já entrou. Já já eu te chamo. Oi, Carol. Tudo Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô transmitindo pelo Instagram e pelo Face. Eu acho que as pessoas do Face só vão te ouvir, não vão te ver. sem problema. Mas depois eu compartilho lá. Obrigada por você ter topado. Não, agradeço. Eu tenho feito, né? Eu vou fazer uma série de lives agora falando sobre ansiedade, como, né, de repente, dar uma segurada, né, nessa quarentena que obrigatoriamente a gente vai ter que fazer. E eu acho que tem vários profissionais que podem contribuir com isso, né? E você acho que é uma delas, falando sobre atividade física e tudo mais, né, de um Ah, modo geral. tem que te parabenizar, porque eu falo que nós, profissionais da saúde, a gente tem que se unir nessa hora, né? Com Para certeza. dar um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso aporte de informações para as pessoas que estão do outro lado. Que acho que esse é um momento de isolamento, é um momento de aproveitar todo esse tempo que a gente tem disponível, porque antes ninguém tinha tempo, agora todo mundo tem tempo, né? Tem tempo sobrando, todo mundo agora, né? Carol, assim, né? Eu falo sempre para os meus pacientes assim, que, gente, quem for entrando e tiver dúvidas, vai mandando, que aí eu e a Carol a gente vai respondendo aqui. A gente tenta responder. Isso. Assim, eu sempre falo para os meus pacientes, né, o quão importante é a atividade física para o controle da ansiedade. Então, assim, eu sempre indico para pessoas ansiosas, porque eu penso assim que pessoas deprimidas elas têm mais dificuldade, né, para a realização de atividade física, porque elas estão mais amuadas, mais sem vontade, sem motivação e tudo mais. Então, eu penso que pessoas ansiosas, elas, inclusive por conta dos hormônios que liberam, que trabalham, mas eu sempre recomendo muito. Mas às vezes as pessoas não têm todo esse conhecimento tão a fundo, né, do quão importante é, né? É muito, Ju. Eu falo que a atividade física, ela não proporciona só benefícios fisiológicos, né? A gente Sim. sabe os N benefícios que a atividade física tem no corpo, na questão de aumento da massa muscular, redução da gordura corporal, ajuda em determinadas doenças a reduzir a pressão arterial, a diminuir colesterol, a quem tem algum para reduzir dores, enfim, As lesões. pessoas não imaginam tudo isso, né? Não, não. Sabe que eu costumo brincar com os meus alunos? Ah, Que todo mundo soubesse o quanto a atividade física cura, a indústria farmacêutica não estava tão rica como eles estão. Tudo que a gente exato. dor, tudo a gente sente dor, a gente procura algum remédio. Tá com dor no fio de cabelo, que é um remédio. Não, gente, é um remédio. É isso que a gente tem que começar a entender, né? Sim, e você pode resolver isso de outra forma, né? Isso no psicológico também. Muitas pessoas elas vão lá para o psiquiatra, porque é mais fácil, né? Então, Ah, assim, acaba que lá no psiquiatra ele vai te dar um remédio que vai acabar na hora com a tua ansiedade. Todos os sintomas eles somem na hora. Mas e depois que você para de tomar o remédio? é, Você continua agindo da mesma forma, você funciona, a tua cabeça pensa do mesmo jeito, mas o quanto que é importante você trabalhar os teus comportamentos, as pessoas não entendem. Acho que a atividade física é a mesma coisa. Se você coloca na tua rotina, faz tudo certo, né? Você vai ter menos dores e tudo isso daí que você comentou, a né? atividade física tem que ser hábito de vida. Então tem que ser como escovar o dente, como tomar água, como se alimentar. E não adianta aquela coisa, eu começo hoje, faço uma semana, semana que vem eu paro. Não. As pessoas querem resultado rápido, seja esteticamente, que hoje tem um apelo muito grande estético, né? Mas não pela estética. Eu falo que estética é uma consequência de uma boa saúde, de uma boa qualidade de vida. Mas Sim, as pessoas têm que entender que é um caminho, né? É degrau por degrau, é uma sequência. Se é você uma construção, né? exato. Se você quebrar essa sequência, o resultado não vai chegar. Não adianta. Por isso que tem Sim. todo o medicamentoso, de quem faz uso de hormônio, de tudo, né? Uma série de coisas, né? Uma série de fatores que envolvem. E a atividade física, ela tem toda essa questão hormonal também, né? Porque Uhum. ela trabalha lá diretamente alguns hormônios, né?
a liberação de muitos hormônios, endorfina, serotonina, a ocitocina, Sim. enfim, uma série de hormônios que ajudam, né, a ter essa sensação de prazer, de bem-estar, a combater o estresse, a combater a ansiedade, a depressão, né? Que é muito melhor Sim. que outro remédio. Com certeza, é uma dependência boa, né? Vício bom, gente, é um vício bom. Esse é um vício bom. Esse é um vício bom, exatamente. Ô, Carol, e assim, né? Agora estamos em quarentena, obrigatoriamente todo mundo e quem está trabalhando home office, né? É, e aí, assim, as pessoas, eu atendi hoje algumas pessoas online, ansiosas, sem saber o que fazer, como fazer e tal, 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 né? E assim, você pode criar uma rotina de atividade física na sua casa, né? Sem você ter que sair da tua casa. Sim, com Com certeza. muita disciplina, óbvio, né? Mas você pode criar toda essa rotina dentro da sua casa, né? Com você, com seus filhos, com os idosos que estão aí dando maior trabalho, saindo para a rua, Famosos, né? Famosos. os idosos teimosos, né? Ju, é importante a gente falar, dá sim para criar uma rotina de atividade física dentro de casa. Acho que qualquer coisa a gente pode utilizar para se movimentar, seja uma cadeira, seja um cabo de vassoura, seja um saco de arroz, seja um pau que você. Sim, Só que é importante lembrar agora, nessa parte, que estudos feitos ultimamente disse que a atividade física ajuda a manter a imunidade, a manter a nossa imunidade sempre boa, sempre alta. sim. Porém, as pessoas que são sedentárias, nesse período que apareceu essa crise do coronavírus, as indicações, os estudos, os pesquisadores falam e reforçam que agora não é a hora de começar. Por quê? Uhum. O que acontece? Quando a gente faz atividade física, você gera um estresse no corpo. O estímulo do treino gera um estresse no nosso corpo. E esse estresse no corpo de quem não está habituado, nem quem não está adaptado, faz com que a imunidade seja reduzida. Faz com que o sistema de defesa do nosso corpo seja comprometido. Então, o corpo fica mais suscetível Mais frágil, né? exatamente ao aparecimento de qualquer infecção, de qualquer vírus, de qualquer doença. Então, assim, eu falo que quem já tem um hábito de treino, de rotina diária de treino, continua, né? Continua tá no cantinho de casa, 20, 30 minutinhos. Agora também não é a hora de se exercitar de maneira intensa, porque isso faz com que o nosso corpo também deixe a imunidade lá no chão. Baixa imunidade, né? Então, agora é a hora de colocar o pé, é a hora de se movimentar. Não pensar em rendimento, não pensar em carga, é a hora de se mexer, de se movimentar, mas com cautela e com responsabilidade. Carol, assim, é uma dúvida, né? De repente, um alongamento, uma coisa mais leve, alguma coisa nesse sentido, né? E sim, tá liberado. Exercícios de maneira liberada, com cautela, são liberados. Um alongamento. O idoso que você falou, que são a classe que a gente tem mais dificuldade de fazer Teimoso. paradinha, sentadinha. A gente pode fazer alguma coisa? Pode. Tenta trabalhar a parte de coordenação motora, de Legal. equilíbrio, de concentração. Não exigir tanto dessa parte física, mas Sim. exigir mais a parte mental, de onde também é o comprometimento maior da população idosa, né? Sim, sim. É, e assim, com os idosos, né, também a gente pode colocar, inclusive, alguma coisa lúdica, né, para eles, E né, que você vai estimulá-los da mesma forma, você pode trabalhar com uma brincadeira, com um jogo, com alguma coisa nesse sentido, e nessa atividade física leve, né, que é esse alongamento, né, alguma coisa nesse sentido. com Só certeza. que para isso tem que trabalhar uma outra questão que, assim, eu vejo muita dificuldade nas pessoas, que é disciplina, né? As pessoas não têm disciplina, porque elas acham que elas estão em casa e eu estou em casa e eu, né, vou fazer tudo que eu não preciso, né? E tudo que precisa vai procrastinando e vai ficando para depois. E aí tem todo um sentimento de, ai, frustração, não fiz o que eu precisava, o tempo passou e eu não vi, acabou tudo isso e eu não fiz nada de produtivo, né? Que eu acho que é bem isso, né? Da gente usar esse tempo com produtividade, né? Ô, Juí, você acha interessante a ideia de manter, colocar isso no papel? Acha que é uma forma de controlar a ansiedade, colocar no papel hoje para amanhã? Eu vou sentar hoje à noite, colocar desde os meus horários para Planejamento, né? pensamento. Isso é interessante, isso reduz a ansiedade e ajuda a canalizar melhor o nosso tempo? Então, depende, sabe por quê? Vai ter gente que vai pôr no papel toda a rotina. Então, amanhã eu vou fazer tal hora, tal hora, tal hora. E aí, se essa pessoa não cumprir, vai gerar nela
toda uma sensação de frustração, de desgaste, de ansiedade, de tipo assim, ah, eu era para eu ter feito e eu não fiz, né? Eu, né, comecei alguma coisa e não consegui concluir. Então, assim, além da pessoa, porque quem cumprir, nossa, vai dar uma sensação de bem-estar imensa, mas quem não cumprir, eu acho que potencializa isso, esse sentimento Frustração, de não né? estar cumprindo, exatamente. Então, eu acho que assim, é importante que você tenha essas rotinas, e se você tiver disciplina, nossa, né? Marca, né? Põe na geladeira, na parede, em tudo que der. Mas assim, se você não tiver essa disciplina para poder cumprir, né? É melhor que você não faça, porque depois vai vir um sentimento que ele é muito pior do que tudo isso que você está sentindo, né? Nossa, E assim, né? Muitas pessoas estão trabalhando, né? Assim, em casa. E aí fica difícil, né? Eu ainda hoje comentei com uma moça, falei, olha, põe a roupa que você vai trabalhar, arruma o cabelo do jeito que você iria arrumar para você ir para o trabalho, passa um batom e tal, né? Porque vai te dar o teu cérebro ele vai entender que você mesmo em casa está no momento que você está trabalhando. Põe o sapato, né? Que tem gente que fica sem obrigatoriedade. sapato. Entendeu? Então a gente precisa dessa noção. Mas, assim, se você fala, vou fazer isso, aquilo, 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 e aí você não cumpre, vai te dar uma sensação pior do que essa anterior. Então, eu acho que tem que, assim, muita disciplina, eu acho que é a palavra do momento, né? E E é super rotina, né, Carol? E rotina. Porque o ser humano é feito de rotina. ruim, mas era necessária, né? E é chato, né? É Decorar chato. mesmo é chato, é chato, mas é preciso. Eu acho que é ela que nos condiciona para fazer tudo todos os dias, né? É aquela Sim, sim, é a obrigatoriedade de você estar ali para sim. trabalhar, de você estar ali para se exercitar. A mesma coisa acontece dentro da atividade física, né? Se você Sim, exato. não é igual a gente falou no começo, o resultado não vem. E é uma questão muito que eu vejo, Ju, de motivação. Eu conversei até um mês atrás isso com uma aluna, que ela veio me perguntar a questão de fazer uma outra atividade um pouco mais lúdica e mais. Ela é muito introspectiva, ela é muito tímida. Então, Carol, o que Sim, eu falei, olha, a dança é uma coisa que talvez te ajudaria a tirar essa introspecção, essa timidez, né? Vergonha. Mas eu falei, tudo é questão da disciplina, né? é, Então tá ali, tem um horário marcado, alguém que te cobre. Por isso que as pessoas hoje não por personal. Porque tem sim, alguém cobrando, né? Que você sim. tá Que te direciona, né? Que exatamente. te E te motiva direciona. de tudo, né? É aquela coisa de você se superar. Poxa, ontem eu não ia fazer isso, mas agora eu consigo, né? Sim. Essa questão de você quebrar barreiras, de você se superar, faz com que a gente vá se motivando cada vez mais, né? Alguém colocou aqui paciência, né? Ai, Eu acho que além da paciência, eu acho que a insistência de não desistir, né? De não desistir, porque às vezes assim, conspira, né, Ju? oi? Às vezes tudo conspira para desistir, né? Sim, sim. Então eu acho que assim, além da paciência, eu acho que a insistência ela é mais do que a paciência. Porque quando você insiste, né, acaba que você vai, né, mantendo e tudo mais. E mesmo que dá errado, que você está cansada, que você não vê o resultado, né, é bem o trabalho também da psicoterapia, né? Porque quem começa um processo de psicoterapia não vai ter resultado no primeiro atendimento, né? Então leva todo um processo. As pessoas passam meses, anos, às vezes, no processo de psicoterapia, porque as demandas vão mudando também. Então, se a pessoa não tem paciência, se a pessoa não está disposta às mudanças que ela precisa, sair da zona de conforto, inclusive, né? Acho que na atividade física também, porque você vai sentir dores, você vai mexer com o músculo, coisas que de repente você não está tão ali acostumado. E assim, eu acho que é mais a insistência, né, do que de repente junto com a paciência, não desconsidera a paciência, né? As duas caminhando juntas, É, né? com Eu certeza. acho que é mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Mas assim, né, Carol, como que você acha que as pessoas poderiam, assim, nessa rotina aí de pelo menos, no mínimo 15 dias, né, agora, praticar isso em casa, assim? O que que você acha que poderia ser feito a cada dia, para pessoas que praticam ou não atividade física, né? Como que você acha que poderia ser feito isso na prática, assim? Ju, eu falo que a questão que a gente falou anteriormente da rotina é uma coisa que pesa bastante, né?
Então, agora que a gente não tem mais a obrigatoriedade de sair de casa, de ir sim, pra academia, tá indo encontrar com o personal, tá indo para a praça caminhar com amigo, que a questão de colocar um horário para se praticar atividade física é interessante. Eu, sim, particularmente, se fosse depender para treinar às 6 horas da manhã, eu não ia render. Porque sim. a minha motivação, o meu cérebro, assim, começa a funcionar, tá O pegando meu marido seria o das 6 da manhã, que ele. às 6 horas. Ai, ai. Falam que às 6 horas da manhã rendem horrores, que eles saem de lá, vão para o trabalho, melhora a concentração, melhora o estímulo, melhora a disposição. Então, para mim, o meu treino, meu horário de treino normalmente é um pouquinho antes do almoço para o horário do almoço. Então, é o horário que eu ia treinar. Então, Sim, um dos segredos é você procurar um horário que se encaixe na sua rotina, que você se sinta bem para treinar. E isso não muda dentro de casa. Então, assim, você sim. tá em casa, coloca um O horário teu para. organismo ele vai falar isso para você, né? Exato, exato. Com o E tempo, depende muito de cada organismo. exato, que o próprio corpo vai dizer, Aham. não, ó, é hora de se mexer, vamos lá. Então, assim, criar essa rotina, principalmente de horário, eu acho que é uma estratégia muito boa. Hoje, não que eu não concorde, mas assim, nada substitui o ao vivo, o tete a tete, o professor e aluno, né? O estar junto Ainda ali, mais brasileiro, né, Carol? Que a gente gosta do. a gente pode um contato, né? Agora que a gente está falando, Exato. vai dar mais valor, com certeza. Então, uma questão Sim, de você ter um profissional ali do lado que te auxilie, que te corrige, te oriente, que te motive, nada substitui isso, Ju. Isso é indiscutível. Mas, assim, sim, nesse período de quarentena, nesse período que a gente tem que fazer esse isolamento, o melhor seria procurar alguns programas alternativos para se exercitar. Igual eu falei, qualquer coisa dentro de casa é algo que a gente possa sim, fazer. Então, usar uma cadeira para sentar e levantar por um número X de vezes, pegar sim. um carregador, fazer algum movimento de movimentação de braço, pegar uma garrafa de água. Tudo a gente pode utilizar em benefício da nossa saúde, do nosso movimentar. Agora, o que a gente tem que pensar é que a questão não é rendimento, a questão não é carga, é fazer o corpo se mexer. Não só por uma questão de você manter a sua rotina de exercícios, mas pela Sim. questão do psicológico, como a gente conversou, de combater o estresse, combater a depressão, porque Sim. hoje é muita informação, é bombardeio, é muita Toda coisa, é fake hora. news. Isso faz com que as Sim, pessoas entrem num processo. Você pode falar melhor que eu, de sim. tristeza enorme, né? Enorme, E assim, preocupante. Então, assim, eu além acho que o do. segredo é a gente saber filtrar. E além de toda a situação assim emocional, assim, as pessoas elas começam a fantasiar coisas, né? Eu tenho atendido algumas pessoas online, assim, as pessoas elas começam a criar coisas que podem ser que não vão acontecer, né? Porque a nossa mente ela tem essa capacidade. A gente Poder, né? fantasia, a gente pega um negócio que é desse tamanho, faz ficar imenso, muito maior do que é. Então, assim, né? Agora é o momento da gente falar assim, qual é o real tamanho disso tudo aqui, né? Qual que é o real problema que está acontecendo, né? Que tamanho que é isso? Na verdade, a gente está lidando com uma coisa que é invisível, que a gente não está vendo o tamanho, como é, né? Assim, né? Tá perto, mas está longe, né? A gente não sabe muito como está. Mas assim, a gente tem que olhar para a realidade das coisas e não, de repente, ir a cada vez mais alimentando isso de uma forma negativa, porque vai potencializar a ansiedade, né? E vai acontecer uma série de problemas emocionais, né? Uma série de problemas emocionais. Ah, caiu? Você não está me ouvindo? Acho que voltou. Voltou agora? Voltou? Ai, meu Deus, peraí. Eu vou te chamar de novo, Carol. Peraí. Tá. Pessoal do Facebook, deixa eu falar uma coisa com vocês. A Carol, ela tá pelo Instagram. Se vocês conseguirem ir para o Instagram, dá para assistir com o vídeo dela, tá? Mas se não, se estiver dando para ouvir aqui, ok, tá? Depois eu disponibilizo aqui também. Voltou? Agora sim. Ah, voltamos. Voltou. Só porque eu bati.
Tá usando, Ju. É muita gente usando. Ai, meu Deus. Voltamos, Carol. Então, a gente estava falando do bombardeio de informações, né? E o quanto que as pessoas elas vão alimentando isso, isso vai crescendo, né? E assim, falando também, né, da saúde física, acaba que assim, né? Hoje eu ouvi uma pessoa falou para mim assim, eu só estou comendo, né? Uma, duas pessoas falou. Eu falei, olha, você vai arrumar outro problema, né? Além do problema do coronavírus, você vai arrumar outro problema, que é o problema de saúde, o problema do peso, da autoestima, que tá vira tudo uma bola de neve, né? Tudo, fica tudo trelado, né? Eu falo que é um Exato. círculo, né, Ju? As pessoas ficam ociosas, aí de ocioso elas comem, aí de comer elas ficam mais preguiçosas, vira um círculo, né? É um círculo isso, né? E assim, quanto menos você faz, a questão da alimentação é a mesma coisa. Mais você Sim, come, mais você quer comer. Então, o que a gente falou, é a questão de bolar estratégias para burlar essas sensações e esses sentimentos, né? sim, sim. E aí, assim, nessa de burlar, você coloca aí na tua rotina, né? Pelo menos uma vez por dia, né? Você que é o sedentário, faz um alongamento, né? Alguma coisa, dá uma volta no quintal, vai fazer alguma coisa que você se movimente de alguma forma. Né? Porque senão, daqui a pouco, Carol, eu acho assim que quando tudo isso passar, além dos problemas que a gente já vai ter, que a gente já sabe, as pessoas vão ter problema de saúde, Exatamente. né? Vão E ter as pessoas problema têm que de saúde. estar, né, Ju? É uma fase isso, ai, tá, é uma crise econômica, é uma Eles crise social, né? passam, né? Passa, tudo passa, né? É a gente ter paciência, por isso a gente tem que realmente se poupar agora, para quanto mais rápido a gente vai poder voltar, né? A nossa rotina Sim, de trabalho, de tudo, né? De atividade, de tá. tudo. Então, tem que ter a palavra é paciência, a palavra é pertença, né? É não desistir, né? Exato. Mas assim, eu vi que você coloca, né, no seu Insta, né, Carol, algumas dicas de coisas do dia a dia para você fazer em casa. Eu vi que você colocou, né? Achei super legal. Depois, quem quiser acompanha a Carol lá, que ela coloca um monte de coisa legal. Passar. Sim, sim. E assim, né, Carol, a gente tem que alinhar tudo, né? Porque acho que com isso a gente vai ter saúde mental, saúde física, autoestima, por conta, né, de toda a situação do corpo, né, da saúde e tudo mais, né? Tudo é uma bola de Sim, neve boa que a gente tem que fazer acontecer. sim, com Sim. Carol, mais alguma dica que você deixaria para nós? Ah, Ju, eu acho que agora acho que até se tornou maçante, né? Mas é universal isso, né? Eu falo que Sim, agora é a hora de quem puder para ficar em casa, né? Eu acho que esse tem que ser uma linguagem coletiva, né? Então a as pessoas, nossa nós que não estamos na linha da saúde, ou as pessoas que não estão no contato tete a tete, né? Quem a trabalha linha nos de mercados, quem frente, né? exatamente na linha de frente da saúde, são pessoas que a gente deve a nossa eterna gratidão, né? Porque se não fossem eles, eu acho que a situação estaria muito pior do que já está, né? Então, se possível, se a gente pode, né? Tenta usar esse tempo não só para se exercitar fisicamente, mas para ser uma pessoa mais próxima, né? Quem tem família de pai, de mãe, de filhos, de marido, né? Tenta fazer essa ligação, conversar o olho no olho. A gente sempre falou que nunca tem tempo, nunca tem tempo, e agora a gente tem tempo. Então, que a gente É, saiba usar esse tempo de uma maneira consciente, de uma maneira responsável. E assim, pessoas têm, produtamente, que as pessoas tenham mais amor, mais respeito. Eu acho que tudo isso vem acontecendo, que é para isso, que é para a gente, nós tornarmos melhores, né? Eu, você, todo mundo, né? A gente sempre tem o que evoluir, sempre tem o que melhorar. E na parte física, essa aqui, você que já é ativo, né? Você que já faz algum tipo de atividade física, se exercita, continue com cautela, com responsabilidade. Tira um pouco, não é a hora de pensar em performance, em rendimento, mas uhum, continue a se exercitar. E você que é sedentário, faz parte principalmente do grupo de risco, né? Os idosos, os cardiopatas, os diabéticos, os reumáticos. Então, assim, agora não é a hora de começar, né? Fique em casa, faça atividade mais lúdicas, como a Ju falou, né? Que trabalha com a dança, com a coordenação, né? Com a ludicidade.
menos o físico. Isso E era o para começar, psicológico né? mesmo, Eu acho né? Porque de repente a pessoa usa como distração, né? E aí, assim, porque tá todo mundo em casa, então tá a criança, tá o neto, tá o vô, tá a avó, então de repente você vai fazer lá uma brincadeira, um joguinho, cozinhar, ver o filme, né? que Enfim, mil e uma coisas dá pra né? gente fazer. Agora é hora de usar a criatividade, né? Exatamente, exatamente, a criatividade. Sim, sim. Mas é isso, assim, né, Carol? Muito, muito, muito obrigada por você ter topado participar. Eu vou depois Agradeço, colocar para quem não conseguiu assistir ao vivo, eu vou disponibilizar no IGTV e coloco lá no Instagram para quem não conseguiu te ver. tá E muito, muito ótimo. obrigada. E assim, gente, eu ao longo da semana vou fazer várias lives, porque agora a gente está em casa. Farei várias, assim, com profissionais de saúde, né, de uma certa forma geral, assim, de beleza e tudo mais, para que a gente saiba usar esse tempo em casa agora, sem adoecer, né? Porque a gente tem duas opções, ou a gente usa esse tempo, ou a gente adoece. E aí, assim, né, cada um faz a escolha que eu acho que tem que ser mais sábia, né? E Ju, eu fico à disposição até dos seus seguidores, das pessoas, de todo mundo, que se tiverem alguma dúvida, pode me seguir, pode me chamar. Eu vou estar super aberta a ajudar. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct lá, que eu vou ajudar da melhor maneira possível. No que eu puder ajudar, eu tô aqui, tá? Sim, sim, eu também, né? Hoje eu até coloquei um videozinho, eu falei assim, às vezes alguém que, né, entende que precisa de um suporte, alguma coisa nesse sentido, pode me chamar e a gente vai conversando, né? Acho que agora é o momento de todo mundo se unir e se ajudar, né? E depois Exatamente. isso tudo vai passar e a gente vai, né, só entender que a gente fez parte da história. Eu vou disponibilizar, Com quem estiver assistindo ao vivo, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, curta, compartilhe. Eu acho que assim, né, o que a gente conversou é de informação, assim, informação que não é fake news, não tem nada a ver com tudo isso que a gente está sendo bombardeado. Eu acho que tem a ver com qualidade de vida, né? certeza. Ju, posso Carol, rapidinho? O pessoal entrando ali, só que eu falo mais do que o homem da cobra, eu não consegui agradecer. Eu vi que os sim. meus amigos entraram. Então, um beijo, viu? Obrigada, gratidão. Obrigada, viu, Carol? Gente, obrigada para quem conseguiu acompanhar ao vivo. Quem não conseguiu, eu vou colocar depois. Vocês curtam e compartilhem e a gente vai se falando. Obrigadão, viu, Carol? Beijo. Tchau, beijo. Obrigada, gente. Tchau.